Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui para mais um Plenário 5, aqui nessa segunda temporada, né, meu querido? Opa! Vamos que vamos? Vamos lá. Vamos iniciar os trabalhos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse Plenário 5. Antes de começarmos, aquele pedido especial, acionem o sininho, dê os seus likes, façam seus comentários e venham com a gente para essa maravilhosa podcast, esse maravilhoso podcast Plenário 5, eu aqui junto, Pedro Ferreira, junto com meu querido amigo e professor, Dr. Lucena Araújo, descendente direto de Dom Pedro II. Tudo bom, mestre? Beleza? Quem temos hoje aqui? Fala pra nós. Hoje o bicho vai pegar. Nós temos aí o grande Charles Rocha Narvaez, que vai falar. Charles é nome de príncipe, de rei, né? Charles da Inglaterra, né? Opa! Oh, é um prazer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Luciano, doutor Pedro Ferreira. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui, por ter me dado essa oportunidade, de ter dado a oportunidade de todos estarmos aqui juntos, né, para esse bate-papo. É uma satisfação enorme, ao mesmo tempo que eu tenho ciência da responsabilidade que é estar aqui, apesar de ser acompanho, né, já acompanhei alguns episódios do Plenário 5. É uma responsabilidade estar sentado onde já sentaram inúmeras autoridades do Tribunal do Júri. Eu trouxe até, me permitam aqui, do que eu pude acompanhar, uma colinha. Pô, está sentado no lugar que esteve doutor Mauro Otávio Nassif, doutor Mário de Oliveira Filho, doutor Malavasi, doutor De Paula, doutores Mauro Rivas e Renato Soares, Marcelo Primo, André Nino, Priscila Modesto, Suriane Tinoco, enfim. É uma satisfação enorme, espero que dê tudo certo e vamos conversar um pouco sobre plenário do júri. E com certeza o doutor Charles faz parte dessa elite também. Seja Obrigado, muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço. Aliás, fizemos muitas atividades na OAB, né? Sim, lembra? Inclusive, não posso deixar de falar, fui mais um dos alunos do doutor Luciano. Jesus Cristo, é mais uma vítima. Uma honra para mim. Somos vítimas da situação. Parabéns ou não. Opa, não, parabéns obrigado. Por ser aluno desse grande mestre. Queira ou não queira, assim, o primeiro contato, digamos, mais prático, né, direto, foi no curso prático de júri que ele ministrou na OAB, né, através do Departamento de Cultura e Eventos. Foi excelente para mim, me abriu mais, assim, um leque, né, e digamos que eu já tinha uma monta, porque eu sou, assim, eu terei a oportunidade de falar para vocês, eu sou uma pessoa que, eu tenho alguns anos de advocacia, né, como advogado, eu tenho 17 anos de OAB, mas um contato direto com a advocacia criminal, com o Tribunal do Júri, eu tive lá pelos anos 2015, 2016, e eu sempre fui muito curioso, muito interessado, e desde a academia, desde, né, da faculdade, eu acompanhava sempre que possível, sempre que eu estava rodando pelos fóruns, em Salvador, porque apesar de ser paulistano, eu estudei, morei uns anos em Salvador, na Bahia. Grande terra. Acabei estudando e me formando lá. Então, eu sempre, quando ia fazer minhas diligências de estágio, de estagiário e tudo mais, ou até mesmo por vontade própria, eu sempre circulava. Lá são 2 varas do júri, né, no Fórum Rui Barbosa. Sempre que via uma sessão plenária do júri, eu parava, sentava, prestava atenção nos advogados, no comportamento também dos promotores, dos juízes. Então, assim, foi aí que eu comecei minha trilha. Quando cheguei em São Paulo de volta em 2015, aí conheceu a fera. Para mim foi engraçado, porque eu cheguei em São Paulo, olha só, eu sempre militei em Salvador. Cheguei em São Paulo e lancei, onde fica a OAB? Me direcionou para a seccional da Sé. Foi aí que eu me inscrevi, né? Hoje eu tenho a suplementar aí da OAB. E conheci o Departamento de Cultura e foi uma grata que era na época da presidência do nosso querido doutor Humberto Durso, né? Na realidade, eu acho que era Marcos da Costa já. Não, mas na presidência da comissão. Da comissão era de o doutor Humberto. Sim, agora, uma pergunta que não quer calar. Em off aqui, ninguém nos discute aqui. Ninguém nos veja, né? Quem mandava lá na comissão de curso e eventos? Era o doutor Humberto ou era a fera aqui Lucena, do lado? Né? O doutor Lucena mandava e desmandava naquele negócio. Muito bem. Então vamos... Então, quem assim, sou eu para dizer o contrário? É isso aí. Mas então, assim, eu gostaria de começar, doutor Charles, perguntando para você o seguinte: quem faz a melhor justiça, né? Quem faz a melhor justiça?
é o juiz concursado ou é o jurado, na sua experiência? Porque a gente acaba, né, nessa coisa de fazer júri, Você já né? começa com perguntas difíceis. Não, você, essa pergunta Lá, Difícil. vai- Só um detalhe, é minha primeira participação em podcast, né? Eu tenho que me reconhecer isso, tenho que Aqui admitir. nós não Então passamos... já tô nervoso, nós meu. não passamos a mão. Então, traz uma... Não, bebe... Não já- passamos. Não, Traz uma água com brincadeira. açúcar. Vou colocar até aqui para não derrubar o copo, viu? Então, mas assim, Pois não. a gente quer sempre saber, né, Sim, claro. esse tipo de sensação por parte de quem atua no júri, né? Ou Sim. seja, eu penso muito nisso, né? Quem faz a melhor justiça final, né? Para você que faz júri, Sim. né? Depois eu quero até perguntar para o Pedro, você pode então me falar, porque eu fico curioso acerca disso. Quem faz a melhor justiça? Seria o juiz? Togado ou o conselho de sentença? Conselho de sentença, né? Bom, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, né, eu entendo o seguinte, que o tribunal do júri, a sessão plenária do júri, é o que há de mais palpável e mais grandioso. Para mim, é o maior exemplo de democracia que existe Perfeito. em relação à nossa Constituição, como instituição propriamente dita, o Instituto, né? Porque é o povo sendo julgado pelo povo. Perfeito. Então, assim, o réu, o acusado, naquele momento que está no último degrau da escada, e diga-se de passagem que nós, que fazemos parte da defesa, naquele momento estamos lá junto com ele, no último degrau da escada, né, de uma forma mais humanizada, né, dando voz ao acusado, que muitas vezes durante as duas fases do júri, até mesmo lá na fase de inquérito policial, não tem voz. Então, assim, eu entendo que o réu, ele, sendo julgado pelos seus pares, pela sociedade, é algo que traz de maior, se é que podemos dizer 100%, mas é mais próximo de uma justiça Sim. efetiva. É bom separar, nesse caso também, que o juiz togado, ali na sessão plenária, ele vai, obviamente, dosar a pena depois do veredito, né, do conselho de sentença. Ele está lá para presidir a sessão plenária, manter a ordem, né, manter a urbanidade entre as partes, mas, na minha opinião, quem realmente faz justiça ali, ou que chega mais Se próximo aproxima, da justiça, é o conselho de sentença. Eu concordo Concorda com igualmente. Eu acho que exatamente isso. O povo tem que ser julgado pelo próprio povo. Tá. E essas ideias que vêm malucas, vamos acabar com o tribunal do júri, isso aí, Não, pelo amor de Deus. Não, a gente vai esquece. falar um pouco mais sobre isso Tá, mais na frente. Tudo bem. Ó, como seria, por exemplo, isso é uma coisa que realmente eu reflito bastante sobre. Como seria o desenho, né? O desenho do júri, aquela coisa lá do juiz ao lado do promotor, né? Via de regra, os jurados à nossa esquerda, nós sentados ali, enfim, esse desenho físico do júri, né? O promotor ao lado do juiz também, né? O que te incomoda ali, ou nada te incomoda? Você acha que está Me certo incomoda. aquilo tudo, ou você mudaria alguma coisa no desenho? Eu mudaria. O que você mudaria? O layout, digamos assim. Isso, exato. Eu mudaria porque eu acho que ali se questiona a paridade de armas numa sessão plenária do júri. Por exemplo, o promotor, ao lado do juiz, Direito. Ao lado direito, ao lado do direito juiz. do juiz togado e muito próximo ao conselho de sentença, muitas vezes fazendo caras e bocas enquanto a defesa está se manifestando. Poxa, isso queira ou não queira, Influencia os jurados, né? Influencia, porque como é o povo julgando, pessoas leigas, e nós da defesa também, nos momentos que falamos, temos que fazer com que os jurados prestem muita atenção em nós da defesa. A gente percebe, às vezes, o jurado mais distraído, olhando para o lado, olhando para o juiz. Muitas vezes a gente flagra uma conversinha ali ao pé do ouvido, entre juiz e promotor, risadinha, um debochinho. Então, eu acho que realmente torna-se questionável a paridade das armas, que é essencial, ao meu ver, numa sessão plenária de júri. Beleza. E vem cá, uma coisa também que me incomoda bastante, eu reflito bastante, é assim, você se acha livre no júri, ou seja, claro que hoje a gente vive um país, né, de liberdade e tudo mais, enfim, uma época bastante tranquila acerca de liberdades, né? Mas no júri, ali naquele ambiente, você, quando
adentra ali para fazer o seu júri, você diz aqui é um terreno meu onde eu posso realmente fazer a defesa 100% do meu cliente, ou você, para ter esse 100%, você ainda tem a necessidade de brigar para isso? Ou seja, os agentes ali, muitas vezes, não contribuem para isso? Você tem essa sensação ou não? Não, é 100%, ninguém me enche ali, eu faço do jeito que eu quero. Como é a sua experiência? Olha, deveria ser dessa forma. Entrarmos e nos sentirmos realmente em nossa casa, Tá, à vontade, para desempenharmos a nossa função plena, tá. porque eu acredito que a plenitude de defesa, que é o que é a Do mola júri. mestra do júri, Tá. muitas vezes não é atingida, né? Depende também muito do perfil do profissional. A gente já entra, eu entendo que a gente já entra ali com um julgamento não tão favorável. Sim. E temos que fazer. Porque eu acho também que a defesa, quando se sente um pouco acuada nesse sentido em relação aos agentes, eu acho que a defesa tem que, no máximo, tentar se impor de alguma forma. Eu não digo gritar, espernear, porque às vezes uma palavra mais firme, um conhecimento, um preparo do processo trazido à sessão plenária, por si só te traz uma autoridade ou essa sensação de que a gente está trabalhando livremente. Sim. Mas nem sempre é assim. Deveria, mas eu acho que não é assim sempre. A gente já entra no plenário sobre olhares tortos, comentários maldosos de que nós somos advogados de bandido, E a própria etc. disposição ali, né? O promotor, como você mesmo já falou, ali ao lado do juiz e É. tal, aquela conversinha, não sei o quê. Isso. É um ambiente. Eu acho que o promotor devia sentar ao lado do advogado, né? Sim. Aí deveria ter um sorteio sempre, ou seja, ele está aqui no dia tal, à esquerda ou à direita, e devia mudar mesmo, assim, né? Ao meu Né? ver, o juiz deveria, as partes, promotoria e defesa deveriam estar de frente ao juiz Sim. e o corpo de jurados ao lado. É tipo o de um sistema lado, americano. Sim, É. porque eu acho que aí a paridade de armas fica mais igual, né? Deixa eu só Uai. fazer uma pergunta. Pois não, doutor. O doutor falou numa questão de que o advogado entra já com pré-julgamento de ser advogado de bandido, né? Assim, é por muitas Sim, vezes. mas é fato. Se eu Mas tiver enganado. na questão, vamos fazer um comparativo. Pois é. Advogado constituído, né? De defesa constituído e defensoria pública. Doutor, acha que existe esse pré-julgamento para o defensor público? Olha, eu A acho... função é a mesma, está Sim. exercendo a mesma função, mas Sim. advogado constituído tem esse pré-julgamento, a gente sente isso na prática. Mas e o defensor, será que tem esse Olha, pré-julgamento? na minha visão, eu acredito que o status de ser um defensor público, estar ali desempenhando uma função pública, não transmita, talvez, esta imagem, como é transmitida de um advogado particular, né? Porque acredito que o livre-arbítrio de um advogado particular em estar lá defendendo determinado réu ou não, existe enquanto em relação a um defensor público, a ele é distribuído um processo. Então, muitas vezes, ele também está lá, e óbvio, diga-se de passagem, no meu entendimento, a função deve ser desempenhada tão bem Sim. E a gente sabe que é. quanto de um advogado particular. E eu sei que é. Sim. Já presenciei várias. Mas não seria uma situações. hipocrisia, então? Você taxar um advogado particular Sim. constituído Sim. de uma coisa Sim. e o defensor não, e ambos fazem o mesmo serviço, defendem da mesma forma? Exato. Quando, na realidade, o que os advogados particulares e a defensoria pública fazem é defender o direito à defesa. Claro. Ninguém está defendendo a pessoa, Claro. tampouco o crime praticado. Claro. Exato. Né? E em cima disso, Pois não. quando o promotor e o juiz, né, passam no concurso e vêm, né, aí atuar pelo Estado, né, eles têm um curso, né, tem todo um preparatório, me parece que é um curso de 1 ano ou qualquer coisa do tipo, né. A OAB não oferece isso, né, aos advogados, ou seja, o advogado ele é jogado literalmente no mercado, né. O que você pensa disso? Você não acha que a OAB deveria oferecer um curso também preparatório para os advogados? Ainda que se não fosse um curso muito extenso, né? Mas um curso de 6 meses, 3 meses e tal, que a gente é jogado Especificamente sobre o né? Tribunal do Júri, o doutor pergunta? Em geral, mas especialmente acerca do Tribunal do Júri. Eu acho que essa disciplina deveria ser muito aprofundada já na faculdade. Claro.
já na faculdade. Mas isso é... mas infelizmente... Chega a ser utópico, digamos assim, até exatamente, mesmo pelo tempo exíguo de um curso de Direito. Exatamente. Não teria espaço, né? Me permita, voltando um pouco sobre o assunto da Defensoria Pública e tratando um pouco sobre os advogados conveniados, eu acho o seguinte, é uma responsabilidade absurda ser conveniado, prestar uma assistência judiciária gratuita, em situações em que você realmente é nomeado, o processo é jogado no seu colo, geralmente... Às vésperas. Né? E mais para frente nós também trataremos quanto à preparação para uma sessão plenária, né? É jogado no colo, às vésperas. Na maioria das vezes, são advogados inexperientes que buscam, a maioria das vezes, existem a questão moral, ideológica das pessoas que querem prestar o serviço pro bono, mas na maioria das vezes são advogados inexperientes que buscam o convênio para justamente adquirir uma experiência, uma prática. E eu sinto falta, e eu digo porque eu fui conveniado da Defensoria Pública durante 1 ano e só não renovei o convênio porque senti muita falta de um apoio, de um auxílio, buscar com quem conversar a respeito. Chegaram para mim processos complexos que envolviam, inclusive, organizações criminosas, lavagem de dinheiro. Então, eu, inexperiente à época, fiquei, meu Deus, com quem eu converso? Então, essa capacitação para os advogados, eu acho que a OAB deveria, sim, de uma forma ou de outra, porque, assim, eu entendo também que deve ter suas dificuldades, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona essa questão, mas eu acho que sim. Tá. Porque preparam-se ex-magistrados. Sim. Né? Eles não iniciam sem passar por esses cursos, né? Aceita-se muitas vezes ex-magistrados, ex-promotores que fizeram e a advocacia, muito... o advogado vem como clínico geral, né? Ou seja, ele pode atuar em tudo, exatamente. Né? Aí depois reclama assim, o cara, né? Mas às vezes o coitado do advogado é novo, né? Não tem experiência, precisa advogar. E né? o cliente quer o quê da gente? Alguém capacitado. Sim, exatamente. Ele imagina e você falou uma coisa muito boa, e o doutor também complementou uma coisa muito boa na questão da falta de experiência dos conveniados pela Defensoria. Senhora. E aí, volta aquela pergunta que eu coloco aqui agora na mesa. Advogado para fazer uma sessão plenária, para fazer o júri, ele pode ser despreparado? Na verdade tem aquela coisa deles exigirem que você tenha participado de algumas plenárias, não sei o que e tal. Mas isso a gente sabe que é muito pouco, né? Deveria ser uma coisa maior. Você hoje tem alguma participação na OAB? De que forma você contribui com a OAB hoje? Ou você não está fazendo atualmente parte? Eu não faço parte de nenhuma comissão. Já fiz parte de comissões da OAB, como por exemplo a Comissão Especial de Direito Penal Militar. Conheci pessoas maravilhosas nessa comissão, inclusive, voltando a falar um pouco sobre estar preparado para fazer, né, o júri, e também a questão do convênio, que eu, na minha época, tinham 2 opções. Ou faria o curso de júri, à época ministrado pela ESA, ministrado pelo IBCCRI, se eu não estiver enganado, e compor 3 bancas, né, em 3 sessões plenárias, ou optar por fazer parte de 5 bancas em 5 plenárias. Eu optei por fazer parte de 5. Foi aí que eu comecei a questão do ser interessado, de buscar, comecei a rodar pelo fórum da Barra Funda, o criminal. Foi aí que eu conheci uma pessoa maravilhosa, o Dr. Newton Vivan Nunes, que ele é especialista em Tribunal do Júri. Para mim é um dos maiores tribunos que tem nesse estado de São Paulo, quiçá no Brasil. Vamos trazer ele, né, Luciano? Não, claro. E Dr. Newton, assim, é uma pessoa extremamente capacitada. Ele advoga para policiais militares no Tribunal do Júri. E eu adentrei na sessão plenária que ele estava atuando, e após o resultado do júri dele, que, diga-se de passagem, foi favorável à defesa, eu encostei e perguntei para ele se ele me daria a oportunidade. Foi ele que ele disse: claro, doutor, só que eu não quero apenas que o senhor componha a minha banca, eu quero que o senhor estude o processo comigo, que o senhor troque figurinhas, entre aspas, sobre o processo, que participe do júri. E desde então foi que eu não parei mais.
compor bancas com advogados mais experientes, já fiz júris que foram meus, e graças a Deus eu encontrei pessoas como o Dr. Newton, o Dr. Clayton, o Dr. Keylon, a doutora Kellen, Dr. Leonardo Mascarenhas, que também é um excelente tribuno do júri em Vitória da Conquista na Bahia, que me possibilitaram, abriram as portas para que eu começasse a me preparar, a me sentir um pouco mais preparado para atuar no júri, porque sem preparo, Sim. tanto do rito, do procedimento e principalmente do processo, eu não recomendo que ninguém se aventure, porque tribunal do júri, a advocacia criminal não é para aventureiros. Legal. Isso é o que eu posso Agora, dizer. vem cá, nessa esteira do que a gente está falando então, né? Como mitigar, como resolver esse estigma, né? De que o cara que atua no júri, o advogado do júri, né? Ele atua para bandido e tal. A gente sabe que não é assim, né? Ou seja, é claro que algumas pessoas são culpadas e tal, mas e ainda que fossem, enfim. Mas assim, o advogado do júri, ele atua para um cidadão. Exato. A aplicação do direito. Exato. Ou seja, Esse então, mas é- tem esse estigma, especialmente esse pessoal da TV, desses programas populares aí, né, e tal, que faz uma crítica absurda acerca do advogado do júri. Coisa que eu acho que a OAB poderia falar mais acerca disso, né? Sim. Porque afinal Montar a OAB programa. é a nossa instituição máxima que cuida da advocacia e tal. Então acho que deveríamos estar mais prontos lá para também, né, Contra-argumentar. Então eu sinto um pouco falta disso. Mas o que você acha no geral acerca disso? Porque, gente, o advogado que trabalha para o Tribunal do Júri é um advogado de uma grandeza enorme. Precisa-se que o cara tenha sensibilidade, conhecimento e tal. E às vezes os caras simplesmente querem destruir. É advogado de bandido, não sei o quê. Sim, não é assim, claro. não. Para você ser acusado de ser bandido, é simples. Basta ter um inquérito mal feito, né? E a pessoa tá lá como... Inclusive, o dinheiro que a gente ganha também é estigmatizado, né? Exatamente, então. Então a gente tem que polemizar isso e discutir isso. Sim, não, eu acho assim, ó, o que a gente não pode é culpar as pessoas ignorantes na acepção da palavra, não podemos julgar a falta de informação de pessoas ignorantes nesse sentido, Claro. de falta de informação. A OAB, sim, poderia estar atuando, se é que já não atua, poderia atuar mais, em programas de esclarecimento, né, chamar um pouco mais a sociedade para que pudesse esclarecer um pouco mais isso, né, combater a mídia, né, falada. Sim. É complicado, porque realmente eu acredito que eles vivem de sensacionalismo e trazer o povo para eles é muito mais vantajoso para eles do que esclarecer e fazer com que realmente as pessoas mudem de ideia. Porque, né? Agora, é isso, é esclarecer um pouco mais através de informação, divulgação, porque, na realidade, nós não advogamos para a pessoa, nós não advogamos para o crime, não somos favoráveis. Nós advogamos, nós lutamos pelo direito de toda pessoa ter de se defender. E ter a sua pena justa, se assim Claro, for. exatamente. Eu penso que a faculdade, né, poderia ajudar muito nisso, poderia ter matéria. O máximo que a gente faz é um simulado, né? E também Então, assim, eu acho que a gente tem muitas eu acho que é o casinho ali pronto. eu acho assim, na faculdade, né, e eu conheço bem isso, que eu dei aula em várias faculdades e tal, assim, eu acho que tem matérias, cara, que deveria ser, tipo, não vão agregar, né? Deveriam, eu não sei por que os caras não refletem sobre isso, mas assim, aqui, né, que poderia fazer isso. Eu acho que deveria, algumas matérias, né, que a gente tem, que a gente sabe que não vão surtir efeito para a gente, exceto para a prova da OAB, que você tem que ter conhecimento daquela matéria, mas acho que você poderia dividir o tempo, né, e para falar de prerrogativa, para falar de júri, de posição, né, que o advogado vai ter depois e que precisa ter norte. E você vem para advogar sem ter noção disso, né? Já que nós não temos uma instituição que nos ofereça um curso como para juiz e para promotor, a gente deveria, então, ter uma programação nas faculdades, né, para aproveitar aqueles
espaços, eu não diria ociosos, porque não são ociosos, mas aqueles espaços que a gente sabe que não vão surtir muito efeito, exceto para a prova da UAB, né? Sim. Não poderia se conversar com a prova, com o pessoal da prova. Então vamos lá, então o hashtag fica a dica para todas as faculdades, né? Mudar a Exato, grade, né? vamos mudar. Incrementar a Por grade. favor, muito obrigado. E estamos aqui. O professor Luciano aqui pode dar as coordenadas. Mas não é a faculdade, na verdade a faculdade se submete ao MEC, né? Porque tem uma grade, a grade não é tão flexível assim, é uma questão mais complexa, né? Ou seja, as faculdades... Então temos que falar com quem? Com o ministro Inclusive, O Lula. doutor... da Educação. O Lula. Vamos chamar o Lula aqui, será que ele vem? Vamos Não? chamar o Lula aqui. Hein, doutor Luciano? Inclusive, andamos juntos percorrendo algumas faculdades, né, pretensas a instituir o curso do verdade. A gente ia de fazer, direito, a gente né? ia fazer vistoria, né? Avaliação, Avaliação Isso, dos cursos. exatamente. Assim, concluindo apenas essa questão também de esclarecimento, o que eu costumo fazer quando alguém fala isso para mim? Eu não sei como você tem coragem de defender tal pessoa em tal situação, ou você advoga para bandido. Eu costumo chamar um pouco para a prática. Por quê? Entre a forma e as circunstâncias que o crime foi cometido, né? E a forma como é investigado, Claro. denunciado, pronunciado e julgado, existe muita diferença. Então, um homicídio simples praticado pode chegar numa sessão plenária como um homicídio qualificado e com muitas qualificadoras. Sim. Então, é justamente isso, é dar à pessoa, ao réu, ao acusado, o direito de se defender para que se demonstre numa plenária e para que como foi realmente ocorrido o crime As pessoas têm que uma ter, pena justa, as né? pessoas têm que ter essa percepção, e é muito importante, o povo tem que ter essa percepção, porque depois o povo não consegue entender como é que aquele dito cara se confessou na delegacia, em júri, em sessão plenária ele é absolvido. Ou que vem mudando os depoimentos. Aí vão falar o quê? Que é o advogado que conhece o juiz, que os dois estão tretados e conseguiu resolver a situação. Não é, gente. É uma questão de prova, uma questão de... Por que um réu de classe alta é visto de uma forma e o réu pobre, né, periférico, é visto de outra? Não deveria. O branco é visto de um jeito, preto, o negro exato, é visto de outro. Ainda temos isso. Enfim. Segue aí, parceiro. Então, e assim, vendo agora a coisa do júri no dia a dia, como que é a sua preparação, né? Ou seja, você tem um júri amanhã. Não, amanhã não. Pelo amor de Deus, eu ia Daqui dizer, socorro. Você tem um júri daqui a 15 dias, né? Poxa, então, 15 dias... Você atua com equipe, você atua sozinho... Ó, como é a sua preparação? Aí no dia, como é a sua preparação? Você reza, você não tem medo, você sua frio, e esse suar frio lhe faz bem? Como é que é? Como é que você sente fazendo o júri? Ou tipo, não, eu vou lá, frio, faço. não Fala um pouco disso. ao meu ver, não existe esta de estar frio, 100% seguro. O advogado que chega para uma sessão plenária que não sentiu um frio na barriga, É estranho. um nervoso, alguma coisa está acontecendo. Então, assim... Ele conhece o juiz. Então já está e o promotor, encaminhado um bom acordo entre promotor e... E 50% do jurado. Poxa, então assim, a preparação é primordial, né? Conhecer o processo de cabo a rabo, como dizem, de capa a capa, é primordial. 15 dias no seu exemplo, eu acho um tempo bastante exíguo para você se preparar para uma sessão plenária. Teria que ser um estudo full time, sem você fazer mais nada no seu dia a dia, e se dedicar. Se não for dia e noite, eu acho que não vai. Ainda mais porque temos aí uma variedade de processos com uma variedade de volumes. Sim, sim. Né? O que eu recomendo pela a parca experiência que eu tenho em relação ao Tribunal do Júri é que um advogado, quando possível, nunca faça um júri sozinho. Que ele sempre componha a mesa, a banca de defesa dele com 2 colegas, porque serão olhos que estarão vendo coisas que você talvez não esteja vendo no seu desempenho. Isso é normal. Desempenho. Então, não recomendo. Então, essa preparação que eu digo de estudar bastante o processo, rezar, orar, isso eu faço todos os dias, sem falta, e nesses dias eu dou uma caprichadinha maior, né? Então, porque sempre é bom, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Claro. Por exemplo, quando eu estudo o processo, a gente desenvolve uma tese defensiva. Na maioria das vezes, temos uma tese defensiva principal
temos uma Sim. subsidiária. Boa. E no decorrer do júri, as coisas podem, ó, se Isso é modificar, importante, isso é importante e você falar. tem que estar atento a uma outra possibilidade. A uma outra possibilidade, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado, estudar o processo, conhecer de cabo a rabo todas as nuances do processo, todos os laudos periciais, todos os depoimentos, se possível, conversar bastante com o seu cliente até o dia da sessão plenária, compor a sua banca com 1 ou 2 colegas, ou no mínimo 1. Eu não recomendo fazer sozinho. E também a depender da complexidade, de onde até se foi atingido, se é midiático ou não, acionar a Comissão de Direitos e Prerrogativas Para presenciar. para que esteja presente na plenária ou que pelo menos esteja atenta a qualquer chamado, né? Porque a coisa pode esquentar. A urbanidade deve existir sempre entre defesa e acusação, mas algumas vezes todos nós sabemos que o clima esquenta um pouco. E é bom que se diga o seguinte, doutores promotores, doutores magistrados, que o embate é de ideias sempre, né? Não se deve levar nada ao pessoal, né? Porque as pessoas às vezes passam no corredor do fórum, veem, estão saindo na mão, estão brigando, quando na realidade o embate é de ideias, né? Então é isso. Estão jogando cadeiras, estão jogando mesas. Exato. Então é se preparar, doutor Lucena. Por que, assim, o juiz é um cara que saiu dos bancos escolares como a gente, né, então. Eu tenho dificuldade de entender o porquê do juiz insistir, e o juiz insiste, né, em o preso vir com roupa de preso, né? Sim. Então, assim, o que passa pela sua cabeça? Esse sentimento, esse pensar do juiz, essa posição do juiz, é uma posição de falta de conhecimento, quiçá ele esteja vindo de uma camada social que não conhece a realidade, Já conta, né? ou ele é um cabra mau mesmo, ou seja, ele está na maldade da pessoa mesmo, porque é muita coisa, todos, 90% deles estão querendo, a meu ver, pelas minhas experiências, querem que o cara venha com a roupa de preso, né? Aí eu te pergunto, isso é o quê? Ignorância ou maldade? Porque é uma das duas coisas, né? Ou seja, deve ser, ignorância, quando eu digo assim, ignorância de experiência de vida, da sociedade e tal, porque como é que pode o cara querer que o cara seja julgado com uma roupa de preso, que a gente sabe que, né, tem todo aquele... Não só é roupa de preso, é algema e cabeça baixa. Algema, cabeça baixa. Então, assim, aí eu te pergunto, é ignorância do juiz ou é maldade? É uma dessas duas coisas, eu acho. Olha, eu diria... Deixa o doutor Charles falar. Vamos ouvir para ver. Eu diria que, no mínimo, é uma falta de empatia total ali. Total. Porque a pessoa, quando entra com o uniforme do presídio, né, ela já entra num ambiente que é hostil e que influencia negativamente, com certeza, quem o está julgando e quem está assistindo. Então, assim... A falta dessa percepção também de muitos magistrados que sequer pisaram num CDP, num presídio, né? Sequer pisaram em uma comunidade, uma favela, né? Uma comunidade, não sabem o que é ser de uma classe baixa, periférico. Então, assim, eu acho que, além dessa ignorância, maldade, eu diria que pode ser parte de um, de outro, eu não teria nem como nomear ou dizer se realmente é maldade. É essa ignorância do que o doutor citou, de nunca ter sequer convivido com alguém de uma classe menor ou vivido essa experiência, e uma total falta de empatia, sendo que qual é o problema? Já vamos perguntar, qual é o problema de entrar num júri com uma roupa civil? Ele não vai continuar sendo réu. E sem contar que o advogado leva a roupa e o cara... Exato. E muitas vezes o advogado, até naquela fase do artigo 422, ele peticiona. Ele peticiona. Né? E defere o tribunal, às vezes, fala, não, o juiz está certo. E a algema nem se fala, é simulado já, simulado vinculante, pô. Não pode o uso de algema. Por quê? Sobre qual fundamento?
Sob qual fundamento? Falta de segurança? Pô, cheio de policial militar, cheio de polícia penal. E outra coisa também, não tem policial, fecha as portas do Estado. Então, ó, contrata, Exato, que coisa. É obrigação do Estado garantir a segurança dos Lógico. trabalhos no Tribunal do Júri. Então, nenhum e nem outro, para mim, tem fundamento plausível para que se permita o uso da algema plenária ou que se proíba o uso de roupa civil. Isso direto e indiretamente prejudica, porque já existe um pré-julgamento. É isso, é o que eu falei. Já entra num ambiente hostil e todos já vão pré-julgá-lo. Cabeça baixa? Por que cabeça baixa? Está devendo. Por que ele não pode observar o que está sendo feito em sua defesa? É o que? Um olhar ameaçador? De jeito nenhum. Jurado, o voto dele já não é conhecido justamente por isso. Né? Porque não se sabe quem votou o quê, não é? Num julgamento do Conselho de Sentença. Então, eu acho, no mínimo, uma falta de empatia do magistrado. Muito bem. É isso? É isso. Assina embaixo. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Tamo junto. Opa! Tamo junto. Só fazer uma pausazinha só para relembrar a todos que nos assistem. Se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho, coloca lá. Ele é os nossos maravilhoso aqui. Ótimo. Eu gostaria... Os comerciais. Vamos, quem são os nossos patrocinadores? Tipo Vamos o lá. Flávio Cavalcante. Casas Bahia, quer nos patrocinar? Estamos Nossos aqui. comerciais, por favor. Nossos Aí, comerciais. complementando, só informando a quem está nos assistindo, que eu já sou inscrito no canal e já ativei o Então sininho, façam viu? como o Opa. Dr. Charles, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, deixe seus comentários e os seus likes, assim, um monte, venha. Vamos lá, Agora, continua. veja só, doutor Charles, agora viajando um pouco mais, assim, no bom sentido, né? Eu queria te perguntar o seguinte, daqui, as coisas, né, da nossa sociedade, hoje, elas são muito rápidas, né? Ou seja, tudo ocorre de uma hora para outra, né? Menos o trânsito em São Paulo. Menos o trânsito, né? Então, Quase que eu não chego na hora, inclusive. como você acha que nós teremos o nosso júri, né, com essas mudanças todas que estão acontecendo, são mudanças enormes, né, na justiça, na sociedade e tal. Você acha que daqui a 10 anos o nosso júri estará com esse mesmo desenho? Ou seja, serão 7 jurados? Será que vão diminuir para 3, né? Será que o promotor já vai estar ao lado do advogado? O juiz não. O juiz eu acho que vai ser sempre aquela posição e eu concordo. Eu acho que os jurados vão ser robôs, né? Então, Inteligência artificial julgando. Inteligência artificial, o que você pensa? Meu Deus do Ou céu. você tipo, Vamos polemizar. ou você tipo, não, não vai mudar nada, é isso. Você é um cara conservador acerca dessa possibilidade de mudança no júri? Não, assim, conforme a gente conversou um pouco antes, a mudança do layout eu acho plausível Tá. e necessária. Até para que a questão da paridade das armas para mim. Mas aí nós tivemos a ministra que falou que tá certo, é isso aí, Não, tá tudo quiseram, certo. inclusive, discutir, né, o encerramento do risco do júri, né? Aí foi um outro cidadão que não... Bom, Então, não dá nem para falar. então, assim, veja só, diminuir a quantidade de jurados, Não sei. eu acho que Não. não. Eu acho que, assim, uma mudança no layout, um dinamismo maior no processo, sim, na tramitação do processo, alguma forma para que agilizasse o processo, que chegasse, por exemplo, a uma sessão plenária de forma mais rápida, porque tem casos que a pessoa fica presa, por exemplo, anos para chegar a uma sessão do plenário. Então, assim, o que a tecnologia, o que a modernidade poderia cooperar, eu acho que é na tramitação mais célere do processo, de alguma forma, e essa questão do layout, do posicionamento em uma sessão plenária, eu sou favorável para trazer mais equidade entre as partes, entendeu? Atuantes no júri. E doutor Lucena, eu não vejo a curto prazo muitas mudanças, não, pelo andar da carruagem, porque eu vejo que o tradicionalismo da sessão plenária é difícil mudar assim de uma hora para outra. A inteligência artificial, a tecnologia pode auxiliar, sim, eu vejo aí como plausível a tramitação do processo, né? Porque se a gente há 5 anos, né, discutíssemos aqui, tipo, porque, né, eu fico pensando, né, porque daqui a pouco
esse processo, que é tudo físico, né? Não vai mais existir, Não, né? sim. Aí eu acho que é mais ou menos o que eu estou perguntando. Se me perguntasse isso há 10 anos, eu iria falar, como? Como não vai ter, né? E hoje você não tem mais, cara. Você chega no Não, é tudo fórum, digital. é tudo digital. Não tem ninguém mais na bancada do cartório. Então o que eu estou te perguntando é isso, ou seja, será que não vai chegar... enfim, será que não vai ter alguma mudança? Será que o júri é realmente essa instituição tão impermeável no sentido de Não, mudança? eu acho que impermeável não, mas eu acho que podem vir mudanças temerárias. Outra coisa, aí eu te acrescento mais essa pergunta. Será que o júri vai passar a ser virtual? Pelo amor de Deus, eu ia dizer agora. Para mim, na minha visão, é inconcebível. Então, mas isso virtual. vai acontecer, mas se acontecer, eu vou lamentar muito, vou ter que me adaptar, então, como todos os profissionais terão que se adaptar. Mas, gente, é inconcebível. Porque na minha visão. Já tá tendo, sabe o quê? Não dá. Júri virtual. Não, mas as testemunhas do júri virtual. E não só os réus também. Não, mas assim, pelo menos. Eu fiz um que o réu tava na Bahia, outro tava não sei onde. Mas, assim, e não só o júri. Mas a depender do caso, doutor, é questão de pedir para trazer. Não, eu sei, mas eu tô assim em cima da realidade, ou seja, tá aí, né? A realidade é isso. Tá aí. Por isso que eu polemizei coisa de OAB, sempre falo, critico a minha instituição que eu tanto gosto e tal. Eu acho que essas mudanças, elas ocorrem mais ou menos, né? Sim. Dentro da resistência que as pessoas que querem promover as mudanças observam. Então, se nós temos uma OAB forte, quem quer mudar, por exemplo, o tribunal vai dizer, não, mas a OAB vai resistir. Se nós não tivermos uma OAB forte, o tribunal vai mudar ao bel prazer deles. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que sempre fazer parte da OAB, discutir e tal, para termos o quê? Resistência a eventuais mudanças que não queiramos. Sim, tá? Eu concordo plenamente com o doutor. Mas a sua opinião na virtualização? Então. Você concorda? Não é questão de concordar, é questão de que a humanidade, ela tem um andar, né? Ela percorre o caminho da humanidade, é inevitável para a virtualização. Nós temos hoje em dia o quê? Até o medo, né, de robotizarmos tudo e perdermos a humanidade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar e evitar para que isso ocorra. E na minha visão, a advocacia criminal tem que ser humana. Tem que ser humana. Não, tudo bem, em cima do querer... Tem que ser humanizada, okay, melhor dizendo. Mas o problema é observarmos o andar da carruagem. Ou seja... tem uma pessoa que pode responder isso para nós. Eu vou ligar para ele agora. Elon Musk. Liga para ele para perguntar se ele já tá foi... muito contente, viu, se já foi cogitado. Ele vai... Para instituir aqui nos tribunais do Brasil. Contanto que não atinja as suas ações, eu acho que ele vai se manifestar sempre de uma forma mais favorável. Agora, mexer. Quer que eu ligue para ele, Lucena? Liga lá. Liga. Mas o bate-papo tá ótimo, viu, gente? Parabéns pelo esse é o fundamento de vocês. Parabéns pela iniciativa. Estou me sentindo honrado de estar aqui. Muito bem. Eu queria te perguntar o seguinte, voltando mais uma vez acerca da OAB, e isso por uma questão de informar mesmo, né? Você acha que... porque assim, o júri, como a gente está colocando aqui, é um ambiente difícil e tal, né? Você acha que a OAB, ela atua... Eu já fiz quase essa pergunta, mas incrementando melhor mesmo, né? Você acha que a OAB, da forma como ela nos auxilia hoje, né? Ela auxilia bem? Ou você acha que deveria ser melhor trabalhado essa questão do auxílio da OAB, agora voltando-se especificamente para o júri, né? Porque assim, eu vou lá no júri, você também sabe disso, na Barra Funda, quando fecha lá a lanchonetezinha, a gente fica passando fome, aí chega o lanche pro jurado lá, aí a mulher come lá aquele sanduíche e a gente fica passando fome, né? Então assim, onde está a nossa OAB que não está vendo isso, porque não está vendo. Será que a OAB não sabe disso? Né? Então, eu queria que você comentasse isso. Assim, a OAB teria que resolver isso para a gente. Eu não sei, me dá até dó. Me deu um dó grande outro dia, eu fui lá, e tinha um advogado com a cara de fome. Aí a jurada pegou o sanduíche, deu uma mordidona, e o cara escorreu saliva na boca lá do advogado. Aí eu falei, gente, me deu um dó grande. Mas você sabe que isso não ocorre em todo lugar, né? Porque nós temos um comparativo, e eu concordo com você que realmente a OAB tem que agir nesse sentido.
E também os advogados devem provocar a OAB, porque é uma instituição, ela tem que ser sempre provocada, não adianta. Nós, o que fazemos aqui, estamos fazendo correto, crítica construtiva, etc. Mas tem muito advogado que reclama e não toma iniciativa. Sim. E é desde já o conselho, se você reclama, vá atrás. Só assim que a gente vai conseguir mudar. Vamos mandar o recado para a OAB? Vamos mandar. OAB, Manda aí. OAB, instituição querida de todos nós, essencial, imprescindível para a advocacia brasileira, né? O advogado do júri precisa comer, só que quando dá 7 horas, o júri continua, os debates começam muitas vezes o quê? Perfeito. 21 horas. Exatamente. Aí a gente fica lá com fome, não tem uma máquina pra gente colocar um negócio lá. E não só, não tem, não existe não essa tem, faculdade. então, assim, a OAB há muito tempo, e a gente sabe disso, que a gente é estudioso do tema, há algum tempo o tribunal dava lanche, só que a OAB, ela, enfim, quiçá não cuidou disso, e o tribunal falou, não vou mais dar lanche, e não deu mais. Aí só dá lanche para quem? Para os jurados. Só que o advogado fica com fome, a OAB. A OAB tem que fazer uma intervenção. E nós temos no Rio tem. No Rio eles dão. No Rio eles dão. Então, assim, a maior arrecadador, vamos dizer assim, a maior seccional do país é aqui. Então, agora eu vou usar um termo forte, mas vocês vão de convir comigo, de concordar Vamos comigo. lá, O advogado do júri em São Paulo passa fome, porque não tem onde comprar o lanche. Sabe que a OAB E não quando sabe disso? tem, às vezes o intervalo é curto para fazer isso. Por exemplo, já aconteceu também, na Barra Funda, fora. já aconteceu na Fechado Barra os Funda, tribunais, né? do juiz dar portões. meia hora para almoço. A gente sai do plenário, vai até a lanchonete, pega a fila para comer, demora de ser atendido. Quando vai pagar, demora para ser cobrado. Quando chega no plenário, ainda é chamado a atenção pelo magistrado. Mas essas intervenções, a TV, por exemplo, lá, conta o que foi a TV lá. Por isso que a gente tem que falar. Né? E nesse caso aí, o advogado não pode nem pedir hora extra por intervalo, né? Intrajornada. Então. Recebemos de quem? Quem sugeriu aquela TV lá? Quem sugeriu? A televisão no plenário, você está falando uso, né? Quem foi? O Pedro pode contar. Quem? Raimundo Nonato, não. Foi eu. Luciano Araújo. E eu não fui lá assim de boca. Lá tem um processo na OAB desse tamanho que eu sugeri, né? Sim. Muito embora por equívoco, a Vanzolini foi lá e inaugurou e não deu crédito para mim. Mas é claro que foi por um equívoco, né? Porque está registrado na OAB que aquilo ali foi iniciativa minha. E está registrado por meio de um processo lá. Então essa coisa do júri, do lanche, vamos encampar isso? Nós três, e todos nós que todo advogado júri, que quiser. E todo advogado que possa fazer isso, vamos falar sobre isso, gente. O advogado que vai lá, eu já passei fome toda vez que eu vou passar. E é bom a gente fazer essas então, menções aqui, porque o advogado recém-formado e tudo mais, ele não tem o conhecimento, ele que já teve essa... E não é mordomia, tá? Tem gente que possa pensar que é uma mordomia. Não é uma mordomia, eu acho que é uma obrigação. É uma obrigação. Uma coisa que eu questiono, por exemplo, por que o júri pode se estender muitas vezes até meia-noite, 1h da manhã, o advogado está lá atuando, e por que o expediente da OAB encerra às 5 horas? Isso também a gente já comentou. Gente, olha, tá um plantão lá. Isso que é melhor. A sala tem que estar aberta. Sim. Lá dentro tem... Vamos supor, vamos querer o mínimo. Lá dentro tem um cafezinho, lá dentro tem uma água gelada, lá dentro tem um banheiro mais reservado. Sim. Poxa, gente. Exatamente. Né? Aí depois acontece que nem aconteceu comigo, né? E eu falo já, uma crítica construtiva também. Todas as críticas aqui são construtivas. Quando eu peguei a beca lá na sala da OAB. Alugou a beca. E aí, ao final, já passava da meia-noite, quando nós terminamos o júri, não foi? Eu coloquei lá naquela caixinha e 2, 3 dias depois ainda me ligaram cobrando que eu não tinha entregue a beca. Ou seja, gente, eu falei, eu tanto entreguei a beca que entreguei a beca junto com o controle da própria televisão. Mas, tribunal... Aí, 3 dias depois, gente. Mas advogado do júri tem que ter beca, não apareça lá sem beca. A minha não estava lavada. Não estava lavada. Eu acho que deve ter uma melhor estrutura da OAB ali para atender os profissionais. A gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente tem que falar. A gente não está criticando a OAB. A gente tem que... Não, são críticas construtivas. Mas a gente tem que... Sugerindo. Assim, eu sempre participei da OAB, sempre contribuí, todo mundo sabe disso. Hoje mesmo eu contribuo, sou coordenador lá de prerrogativas e tudo mais, né? E eu acho que a gente tem que pedir isso para a OAB. Às vezes, talvez a OAB não esteja sabendo disso, mas olha... E não gera prejuízo. Não gera prejuízo. Nós estamos falando, às vezes, 3, 4 marmitas a mais, vamos dizer assim,
Sim, lanches a mais. Por exemplo, Que aquele lanche prejuízo do pra você. tribunal, claro, o tribunal compra. Custa a OAB dizer, ó, compra mais para os coitados advogados comerem. Custa isso? Não. É questão sabe, até mesmo que o dinheiro da OAB é meu e seu e de todos nós. Custa direcionar um pouco desse dinheiro para comprar lanche Você pagou a pro mensalidade? pessoal. Em dia, porque senão me Muito ligam bom. lá e pronto. Mas olha, então assim, voltando então, eu queria te perguntar o seguinte, doutor. Qual é o limite na sua cabeça de jurista, de cara que faz júri? Qual é o limite da liberdade, né? Ou seja, da plenitude de defesa no júri? No júri a gente não tem ampla defesa, a gente tem plenitude. Exato. Qual é esse limite na sua cabeça? Olha, eu acho que essa plenitude de defesa, né, ela tem que ter não falando de ampla, mas ela tem que ter uma amplitude muito maior, né? Temos sim que usar toda e qualquer ferramenta possível, alcançável, para que a gente possa atingir essa plenitude de defesa. Podemos usar a boneca? Podemos. Que Por isso não? virou um debate também Por do que uso não? ou não uso da Plenitude, boneca. Não é a plenitude? Plenitude é tudo. Podemos tocar violão? Ah. Por que não? Sim. Eu fiz isso outro dia, eu fiz um júri lá com um advogado, eu falei, aí ele falou assim, eu vou me fingir de morto. Aí ficou muito... A gente ganhou um júri, inclusive, né? Sim. Acho que foi em Osasco, sei lá, alguma coisa assim. A gente se utilizou, né, da plenitude de defesa. Ele deitou no chão, a gente começou a dizer como foi que o cara morreu, não sei o que, puxei ele, fingimos Isso é que o mínimo. enterramos. Eu acho que isso é Foi o mínimo. muito legal. E o jurado entendeu, cara. Mas Resolvemos o caso. exatamente o que eu ia te falar, de uma linguagem que, a qual os jurados, por quê? Ali no plenário, na sessão plenária, é tudo para eles. Sim. Eles são o que há de primordial, é o que tem de mais importante, é o conselho de sentença, numa linguagem acessível, de fácil entendimento, certo? Podemos trazer toda e qualquer situação que seja favorável Então. para a defesa do seu cliente. Perfeito. Por isso concordo. Sem limites. por isso Sem limites. Claro que tem situações que a gente imagina que não seria cabível até utópica, sei lá, coisas inalcançáveis. Sim. Não, que tiver ao seu alcance, que possa ser mostrado sem pudor que eu digo assim, sem limite de interrupção, de questionamento, de apartes de promotores, né? Eu acho que sim. Como, por exemplo, usar todo o espaço disponível a nós para andarmos, por exemplo, sem Quando a gente sem fala limitação assim nenhuma. que o advogado tem que ter esse conhecimento, por quê? Porque a gente vai sempre, né? Sempre. Isso é uma questão assim, mas não tem como resolver isso? Não tem. A gente vai sempre ter problema com o promotor. Sempre. Que, de forma desonesta ou não, né? Ele vai querer prejudicar o trabalho ali do advogado. É que a função né? dele é E acusar, a função né, dele é Luciano? acusar. Agora, E às vezes muitas ele o também não tem juiz- essa capacidade de Então. desenvolver uma Sim. acusação Isso. plena, Sim, sim, digamos. sim. Mas aí, por exemplo, o juiz também, às vezes, né, gente, desconhece, principalmente fora da capital, mas na capital também. A gente tem juízes muito novinhos aí e tal, que você percebe que o cara, ele fica te interrompendo, porque podando, por quê? Por desconhecer, né? Então, quando você vai fazer júri, você já sabe que você vai ser interrompido por esses caras e tal. Então, é bom a gente ter esse conhecimento, né, grandão, né, um conhecimento Exato. amplo, Sim. pleno, né, no júri. Não é amplo, é pleno. Pleno. Porque senão você dança, né? E ali não dá pra dançar, Mas dá? porque é júri. Não dá? Eu ia Não. perguntar isso. Não dá pra dançar? Mas Dança, se você toca, tem se plenitude? toca violão, Se você quiser dançar, você pode levar um violão e falar... já. Então, mas aí o juiz, se ele desconhecer, ele vai falar, doutor, mas não pode tocar violão. Aí você tem que virar pra ele e falar, doutor, é plenitude, eu vou tocar. Aí é que tá, Aí você fala tem pro que juiz, saber. eu vou cantar né? uma música pra Vossa Excelência. Ah, E vamos que vamos. mas é o que Legal. você falou, temos que fazer o possível para que a gente desempenhe uma plena defesa. por que que quando o jurado levanta lá, por que que você escolhe lá a Dona Maria? Bom, Por que a Dona Maria? E por que não a Dona Maria? tá uma coisa muito importante também, eu acho. Que, na realidade, eu acho que o júri, ele não começa apenas ali naquela instalação. Ele começa bem antes. Até mesmo porque o procedimento do júri tem duas fases, né? Primeira fase do júri, segunda fase do júri. Então, assim, desde acompanhamento de depoimentos, de testemunhas do réu e tudo mais, quando a plenária está para ser instalada aqui, vão ser sorteados os jurados, os 7, eu faço questão
de, naquele momento, já ter estudado a lista disponível no cartório da vara do júri, buscado o maior número possível, digo possível porque nem sempre você tem acesso Sim, claro. a todas as informações, o maior número possível de informações a respeito daqueles jurados, profissão, idade, certo? Porque quando eles são chamados e levantados, eu não sei como é que os doutores atuam, mas geralmente eu pergunto o que faz, a profissão, Sim. Há quanto tempo, se é aposentado, se não é, porque a depender do caso, isso aí já é uma questão estratégica de cada um, cada defensor, cada um tem suas estratégias, Claro. cada um tem seu estilo. Eu acredito que eu consigo atrelar um pouco o perfil daquele jurado ao que poderá eventualmente acontecer na sessão de júri. Então, assim, a depender, um exemplo, às vezes a senhora Maria, que é professora, eu entendo que, por ela ser professora, em relação àquele caso, teria uma opinião que estrategicamente não seria mais favorável, seria menos favorável para nós, de repente, uma forma de enxergar, Sim, né, claro. o caso. E é isso que eu faço. Eu procuro estudar um pouco o perfil de cada jurado, da lista disponível no cartório, antes mesmo da sessão plenária. Esse estudo é quase que obrigatório. Então. Não tem como fugir disso. Né? Então, assim, eu acho que é por isso, doutor, que às vezes você escolhe X e recusa Y, porque você já fez um estudo prévio. Tá. Você tem sentido, assim, que... não sei se... Ultimamente eu tenho sentido isso quando eu vou fazer o júri. Eu percebo que tem muito jurado profissional ali, né? Você vislumbra Isso é uma complicado. forma de resolvermos isso? Na prática é difícil, né? Como resolver isso? Como que eu vou impugnar, dizendo, ele é juiz, eu não vou aceitar, a defesa recusa essa lista por se tratar de um jurado profissional. Então. É complicado. Eu acredito que em comarcas maiores seja mais difícil de acontecer. Eu acredito. Não impossível, né? Porque a gente sabe, né? Sim. Que às vezes acontece de um contato mais próximo, promotor, sei lá. Acredito que em comarcas menores seja mais difícil de controlar isso. Geralmente os promotores, os magistrados atuam bastante tempo, né, nas comarcas e criam que meio que, não vou dizer uma intimidade, mas uma ligação. Criam Eu não quis ser muito direto, mas criam intimidade, criam uma simpatia, vivem todos os dias lá julgando casos, então a gente já frequentam a mesma academia. Eu digo que a gente já começa o júri perdendo de 4-0, né? Porque isso tem. Frequenta a mesma academia, frequenta o mesmo restaurante. 7-0, digamos. A gente já sai perdendo de 7-0. É 8-0. Parece o Gasparzinho. Já finalizando. Está no hora. Não acredito. É curto. O tempo é muito curto. Eu vou te fazer, então, uma pergunta, assim... Ele deixou o melhor para o final. Ixi. Cuidado. Que rufem os tambores. Vamos lá, Luciana. Solta essa, Luciana. Isso aí. Faltam 5 minutos. Solta essa. Doutor, você se propõe, né, a, de repente, defender uma pessoa que está sendo acusada de ter matado uma outra, né? Sim. É bem delicado isso, né? Sim. Você acha que o que as faculdades trazem para a gente nos proporciona mesmo essa grandeza para defendermos uma pessoa acusada de ter matado sua mãe, seu pai, quando muitas vezes não o fez, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a música, né, o cinema, o teatro, né? O bom papo com amigos, como esse aqui, quando a gente também se encontra nos bares para tomar cerveja, a gente aprende tanto. Você toma cerveja? Claro, opa! Como assim? Você acha que todo esse caminhar, né, que a gente não fala muito naqueles papos, por exemplo, no tribunal, quando você está fazendo a sua sustentação oral, é toda aquela formalidade, né, e tal. Eu acho que se as pessoas que lidam com direito se despissem, né, mais dessa formalidade, né, elas não estariam mais próximas de uma justiça mais humanizada, mais próxima da verdade. Então, assim, eu te pergunto, no júri, né, você se aproxima muito disso, você buscar isso, você busca quebrar um pouco esse rito tão formal do júri, para ali falar com jurados, né, de uma forma mais humana, porque se o júri não fosse humanizado assim dentro disso que eu estou te falando, a gente faria um júri mecanizado, a gente já tem, né, elementos para isso. Já tem Então eu queria saber de você
reflete sobre isso, né? Ainda que eu sei que tenhamos dificuldade de implementarmos isso, né? Mas você reflete acerca disso quando você vai defender uma pessoa que está acusada de ter matado a mãe dela com 110 peixeiradas na barriga. Peixeirada. Tipo. Nossa, voltamos ao Você- Nordeste. Meu você- querido Esse Nordeste. exemplo Esse exemplo foi para quebrar o... Quebrar o entrevistado. Peixeirada. Boa. Assim, eu acho que a liturgia do rito já existe, né, por si. Tá. Temos que seguir o rito, temos que seguir, como diria o ex-ministro. Não, mas quem tem que quebrar essas coisas somos nós. Sim, não é calma. isso? Existe a liturgia. Tá. Mas essa questão humanizada, eu acho que é primordial. É o que eu te falei, eu falei para os doutores inicialmente. A gente senta no último degrau da escada Perfeito. junto com o réu. Nós somos ali a voz do réu. Então nós temos que também quebrar um pouco a formalidade, inclusive da nossa linguagem, Sim. para trazer o Diminuir o juridiquês. Exato, para trazer o conselho de sentença para nós, Perfeito. para a defesa, para que eles entendam de uma forma mais clara, objetiva, com a linguagem, não vou dizer chula ou Não. precária, mas uma forma mais coloquial, mais humanizada, Perfeito. né? Explicar ou trazer todas as circunstâncias, motivos e razões pelo qual pode ter ocasionado o réu ter cometido tal delito. Então, essa visão humanizada de estar junto com ele, ter empatia, tranquilizar o réu de que ali o advogado de defesa é a voz dele, que ele não está sozinho, é primordial. Perfeito. É primordial. Muito bem. Perfeito. Doutor Pedro? Eu assino embaixo. Assina embaixo? Pode dar o cheque que eu assino e vocês pagam. Opa! Português, né? Estamos terminando, não é possível? Estamos terminando Não. e Gente, gostaríamos dos comentários finais de Vossa Ó, Excelência. Eu, assim, estou muito feliz de ter esse tempo com vocês aqui, ter participado. Foi rápido, né? Passa muito rápido quando O que o papo é bom, geralmente, né? É isso aí. Agradeço todos os convidados que aqui estão presentes também. Para mim foi uma satisfação, está sendo uma satisfação, uma honra estar próximo a vocês. Então, Doutor Lucena, Plenário 5. Acabou, meu. Plenário 5 é um sucesso, né? Vai crescer muito mais. Vai virar Gente, plenário 6, 7, 8. Opa! Vocês trouxeram aqui, ao meu ver, as sumidades do direito criminal, né? Pessoas extremamente experientes no tribunal do júri. Quem sou eu, humildemente falando, e quem sou eu perto dessas pessoas que aqui já estiveram? Por isso que a honra de estar aqui e a gratidão de estar aqui é triplicada, quadriplicada, sem palavras para dizer o quanto estou honrado de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vamos brindar? Espero Obrigado. que nos vejamos em breve novamente. Aí, com Obrigado certeza. por ter Vamos vindo. brindar. Viu? Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado, foi uma honra. E doutor, quem quiser falar com Vossa Excelência, quem quiser contato, Opa! deixa aí seus contatos, por favor. O velho arroba, né? O velho arroba. Arroba no Instagram, o velho arroba Charles Rocha Novaes. Né? Eu não sei se posso dar contato telefônico, mas enfim, só Pode. o arroba tá suficiente. Vai lá, dá um like, Isso aí. segue a gente. E eu estou à disposição para o que der e vier e para os colegas também, tá bom? Vamos que vamos. Fala, mestre, você. O que você tem a falar para as alegações finais? Alegações agora, finais? Sustentação oral final. Vamos Olha, lá. pode alegações dizer. finais obrigado. Fui mal? Não, foi muito bem. Obrigado por você ter vindo. Obrigado a você, Você é uma doutor. pessoa querida. Aliás, a gente tem trazido sempre pessoas queridas aqui, né? E a gente precisa mesmo disso, de pessoas que tenham sentimento para falar de um tema Não, tão realmente. rico como esse e necessário de se refletir, como o Tribunal do Júri, né? Então, obrigado. Muito obrigado. Você muito contribuiu para o engrandecimento desse conhecimento. A gente agradece e espero que você continue sempre com a gente, como continua, né? Ou seja, E sempre como fez tanta continuarei, coisa, com né? certeza. E você é um cara extremamente querido. É um cara obrigado querido. pela companhia. Estamos sempre juntos. E finalizando, eu também vou falar um pouquinho, já que o Luciano está falando o tempo inteiro. Ah, Mas o vamos tempo que inteiro, vamos, que não vamos. exagera. Tamo junto, queridão. Eu tenho só a agradecer, mestre. Obrigado. Prazer te conhecer, Prazer prazer foi todo ver meu, toda doutor essa Pedro. nuance, todo esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Obrigado. E assim, te parabenizar também por Que você isso. ter sido
aluno desse mestre aqui. Tive a honra. Eu sei o que é ser aluno dele. E estamos aqui unidos por um bem maior. E a todos vocês que nos assistem, que nos assistiram, que continuam nos assistindo, que fazem os seus reprises, replays, etc., continuem sempre, porque fazemos esse programa somente para vocês. Então, mais uma vez, hashtag Fica a Dica, inscreva-se no nosso canal, deixe os seus comentários, acione o sininho, deixe os seus likes e muito obrigado por você participar dessa nossa jornada. Até mais, fiquem com Deus. Gente.